Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7, refletindo sobre os 10 mandamentos, a segunda tábua da lei, especificamente tratando das relações horizontais, a expressão do amor ao próximo. Hoje nós vamos refletir sobre o 8º mandamento. Pergunta de número 73 do Breve Catecismo de Westminster. Qual é o 8º mandamento? A resposta, o 8º mandamento é... abre aspas, não furtarás, fecha aspas. Portanto, uma citação literal de Êxodo capítulo 20, versículo 15. Nós podemos ver que este mandamento agora vai falar da santidade das propriedades. Há uma maneira de lidarmos com a questão das posses na vida que é uma maneira santa e é uma maneira ímpia. O que a Bíblia está regulando aqui é precisamente como nós devemos olhar para a propriedade alheia, ou podemos dizer mais especificamente, a santificação da propriedade alheia. Como olhar aquilo que não é meu, como relacionar com o que é do outro. O que exige o 8º mandamento? Pergunta de número 74 do Breve Catecismo de Westminster. A resposta é: o 8º mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do estado exterior, tanto o nosso como o de nosso próximo. A maneira muito sábia e competente como os teólogos de Westminster abordam a questão da propriedade, da prosperidade nesta pergunta, nos apresenta aqui a teologia bíblica das posses, a teologia bíblica da prosperidade, melhor dizendo. Há uma certa teologia aí que encontrou corações ávidos e gananciosos de querer usar Deus para a sua prosperidade a qualquer custo, a chamada teologia da prosperidade. Mas a verdadeira teologia da prosperidade, ou seja, o ensinamento bíblico sobre a prosperidade, está contido no 8º mandamento. E o que é que nos ensina? Bem, os teólogos de Westminster nos lembram que este mandamento exige que nós procuremos o lícito adiantamento das riquezas, ou seja, a maneira correta, a maneira justa, apropriada, honesta, estabelecida por Deus, ética, de produzir riquezas, que nós devemos fazer, fruto do suor do rosto. Não uma maneira mágica e não uma maneira imoral, não uma apropriação indevida das riquezas e do estado exterior, ou seja, a condição agradável do conforto e dos prazeres físicos que podemos desfrutar nesta vida. Não apenas o nosso, mas nós devemos nos empenhar também por toda uma prática cultural de busca devida de produção de riquezas, de prazeres e de bens na sociedade na qual estamos, portanto, do nosso próximo também. Vejamos como a palavra de Deus nos ensina isto. Em 2 Tessalonicenses 3, versículos de 10 a 12, nós lemos: porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Veja que aqui o ensinamento bíblico não fala apenas contra o roubo ou o furto em si, aquela apropriação indevida, desmascarada de tomar a propriedade do outro, mas aquela eufemizada, escondida, ironicamente travestida até de uma piedade religiosa. Pessoas que acreditavam que Cristo voltaria em breve, imaginaram que não valeria a pena ficar perdendo tempo trabalhando para se manter. Mas ocorre que a fome vinha. Então eles iam encostando uma filhinha na casa dos outros. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, existe uma ética cristã básica, uma ética bíblica básica para gerar riqueza, bens e usufruir os benefícios desta vida, que é fruto do trabalho. Portanto, se alguém não quer trabalhar, que não coma. Se a pessoa não quer cumprir o meio ordinário estabelecido por Deus, que é o labor como meio de produzir os benefícios, que esta pessoa não tem os benefícios. Ela não pode se aproveitar da benevolência de pessoas boas e fraternas para assim ficar usufruindo aquilo que viria pela forma ordinária. A Bíblia diz ainda em Romanos 12, 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Em Provérbios 27, 23 diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Este é o jeito
ordinário, comum, estabelecido por Deus para o cuidado, para a prosperidade, para a produção de riquezas, é trabalhar diligentemente. Do suor do teu rosto comerás. É isto que a palavra de Deus diz. Em Levítico 23:35 lemos: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Nós devemos ver a maneira legítima de prover recursos para o outro. E, no caso, a generosidade cristã aqui. Isso é importante dizer porque uma visão cristã é diferente de uma visão de um Estado gigantesco, que faz benefício de uma forma impositiva com a mão do outro. A palavra de Deus não defende a ideia de um Estado gigantesco, dono de todas as propriedades, de tal maneira que a transferência de valores, a transferência de recursos é feita de forma involuntária, tirar de um e dar para o outro. O que a Bíblia fala é o caminho da generosidade. Aquele que tem, socorra o que não tem. Filipenses 2,4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Nós devemos pensar no benefício alheio, nas necessidades. Por isso que a lei de Deus regulava o pobre, o estrangeiro, né? Dizer, olha, esteja atento a ele, não tire todas as sementes, não tire todas as azeitonas, deixe sementes, deixe azeitonas, deixe frutos para aquele que não tem condições de se manter, ter provisão de recursos para si mesmo. O meio ordinário é o meio do trabalho. Em Provérbios 13:4 nós lemos: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. 24, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na saga procura e nada encontra. E aqui não vale decretar, determinar, fazer campanha para vir a prosperidade. É verdade que, pela graça do Senhor, nós somos chamados a sermos diligentes para a provisão nossa e também para provermos para outros. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, ajuda-nos a enxergar a santidade na provisão dos recursos da vida, de tal maneira que olhemos para o trabalho como uma maneira digna de honrarmos o Senhor pela provisão da manutenção diária que vem de tuas mãos através do esforço ordinário. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e aguardo você amanhã.